21 de novembro, procedimento 30/31 da série Pilates e Dança, pressão das pernas com transferência de peso nível alto. É com muita felicidade que a gente está aqui nesse dia, né, com esse encontro maravilhoso que eu vou ter com uma profissional ao qual eu tanto admiro, a Tereza Rocha. E a gente vai falar um pouco sobre esse recorte, né, do procedimento 30/31 da série Pilates e Dança. E a gente está finalizando esse projeto lindo de vários encontros desde maio. E a gente chega aqui com muita alegria e com muito assunto para a gente poder conversar hoje, né? Estamos felizes, mas ao mesmo tempo esse país, né, tá passando por um momento muito difícil e a gente tem aqui também de apresentar ou de mostrar um pouco a nossa indignidade, né? Por isso que essa trilha sonora vem, Eu Sou Negão, de Jerônimo, essa linda música a qual eu admiro bastante. Eu Sou Negão. Estamos aqui e eles sobreviveram. E no bum 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 bum, esse tambor se negou, mas tocando assim. Pega a rua Chile, desce a ladeira, tá na Praça Peixotos, na Praça da Sé. Fazendo seu deboche, xixi. Mandando com potência, xixi. Fazendo seu fricó, e o negócio Assumiu o microfone e na beirada da multidão, em cima do caminhão, ele fala: alô, rapaziada do bloco, esse é o nosso bloco afro. Vamos curtir agora o nosso som, a nossa levada, que é a nossa... E seguindo E segura comigo. a maratona Pilates e Dança, segue no portal Mood. Então veja lá esse trabalho belíssimo. Eu vou apresentar a Tereza Rocha. A Tereza, ela foi minha orientadora e é minha orientadora, né? Que a orientadora, né, ela segue aí nessa admiração. É uma artista, ela é pesquisadora, docente nos cursos de graduação dança no PPG Artes da Universidade Federal do Ceará. Né? Então, racismo sempre mata, um dia só não basta para a consciência, um mês inteiro não bastaria. Não falo só dos assassinatos, da violência doméstica e da negligência estatal. Falo também da morte de culturas, de saberes, sabores, memórias. O racismo tudo destrói, elimina, separa, dificulta, afasta, anula. Então vamos lá. O comentário belíssimo da Beth Pacheco, ela fala: quanta potência nessa série que você organiza dança e conversa. Então agora eu vou só abaixar a música, desligar para chamar a Tereza para essa conversa sobre o procedimento 30/31 da série Pilates e Dança. Só estou aguardando aqui a T, chegando, muito feliz com esse encontro, para poder falar sobre os procedimentos. Olá! Ô Tê! Que prazer estar aqui contigo. É uma felicidade, uma honra estar aqui contigo, né? Ao mesmo tempo nessa alegria desse encontro, né? Mas nesse momento super difícil ao qual a gente está passando, né? Nesse trabalho de conscientização, né? Dessa diferença, né? E eu me lembro que você contribuiu muito para esse entendimento lá na minha especialização, né? Na Universidade da Cidade, com a diferença entendida como discriminação, né? Ali eu pude acessar códigos, né? Para poder romper aí essa representação
tão marcada, né, na nossa história, né? Sim, Então eu agradeço muito, Tereza. fofa, imagina. Eu que aprendo com você todo dia. Eu fui sua orientadora e você foi minha professora de Pilates. Maravilhosa professora. A gente trocou nesse lugar, foi muito legal, né? É, Suas exato. sábias instruções também continuam aqui trabalhando no meu funcionamento até hoje. Maravilha, Tê. E aí, vamos lá para o procedimento, né? 30 Vamos! barra 31 da série Pilates e Dança. Essa pressão das pernas, né? Sim. Eu faço uma correlação disso muito forte, assim, eu produzi um texto sobre isso que eu gosto muito, que está no livro dos Seminários de Dança de Joinville. É um livro sobre balé. Olha. Eu fui chamada para o seminário para ser a conferencista do seminário, e o tema do seminário era balé clássico, enfim, e os seus desdobramentos e tal. E como não poderia deixar de ser, enfim, eu falei um pouco no texto, abordei, né, questões que fazem parte da minha reflexão, junto com a filosofia, né? A filosofia me ajudando a pensar questões do mundo, da dança, do movimento, enfim. E aí eu nesse texto falo sobre o trabalho do Klaus Viana e, sobretudo, um ponto específico do trabalho do Klaus Viana, né? Que eu acho que se correlaciona com o tema um atravessamento que você me trouxe, assim, a provocação que você me deu, né? Desse procedimento, que é essa noção que o Klaus desenvolvia, né, na técnica que leva seu nome, técnica clausiana, que é a noção de você se movimentar a partir do reconhecimento do chão e não da negação do chão, né? Ou seja, do reconhecimento do papel do chão na dança, né? Chão que pode ser pensado de muitas maneiras, né? E que, a depender da educação em dança que a pessoa tem acesso, né? Você pode ser levado a negar o chão, né? A evitar o chão, o chão se tornar algo que deve ser vencido para dançar. E o Klaus trabalha um pouco na mão contrária, dizendo que o chão não é algo a ser vencido, ele é partícipe da dança, né? Ele é partícipe do movimento. E aí eu vou desenvolvendo nesse texto, a partir desse princípio, um princípio básico da técnica clausiana, que é de empurrar o chão, né? Então, eu estou trazendo isso para dialogar aí com o teu Claro, claro. foi para onde você me levou um pouco, né? Dessa Sim. história de pressionar, de empurrar o chão, né? E todo esse trabalho de aterramento que a dança faz, né? A dança, enfim, a dança cênica ocidental, essa que a gente conhece, tentando, né, retomar aspectos que lhes eram estranhos, né? Que é justamente esse aterramento, né? Esse reconhecimento da gravidade e essa pertença ao mundo, né? Então, a gente pode falar disso também do ponto de vista das relações que o corpo abre e inaugura com o mundo, né? O modo como a gente se porta no mundo, né? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente faz ao se portar no mundo é pisar o chão, né? Ele é esse princípio, digamos, né? Esse princípio a partir do qual tudo retorna e tudo ali se difere, né? E aí eu vou desenvolver nesse texto do qual estou falando uma noção de um chão incidental, né? Não tanto acidental, mas incidental, ou seja, um chão que incide no movimento, né? Ele incide no movimento. Por que eu digo isso? Porque você empurra o chão, mas você vai permanecer empurrando, ou seja, você vai permanecer, para estar em movimento, você vai permanecer negociando com o chão, negociando com a pressão, né? E com a presença do chão. Por isso, só que isso tudo diz respeito a esse abraçar o chão,
né, esse aterramento diz respeito a você entender que você não lidará de forma programática com o chão. Ele não recebe você dessa maneira, né? Porque ele não só recebe você, ele dialoga com você, ele é uma materialidade, né? O chão na dança é uma materialidade. Então, ele responde, ele dialoga com você. Então, cabe, eu acho, a gente, né, que quer dançar, ou mesmo que quer ter uma funcionalidade mais saudável com o próprio corpo, aprender a mediar o chão, né? Aprender a trabalhar, a pisar o chão, afinal de contas, né? Que talvez seja um dos primeiros atos, né, quando a gente se ergue para essa bipedia, espaço de trauma também, né? De trauma. Esse erguer-se da quadrupedia para a bipedia, isso não é dado. A gente acha isso muito fofinho, a gente acha uma gracinha, tenta fazer isso do modo mais lúdico com as crianças, mas a gente sabe que ali, né, estão acontecendo uma série, né, de negociações corporais para que a gente possa se erguer nessa tão propalada e elogiada bipedia, né, do ser humano. Sim. E essa bipedia vai nos afastando do chão, vai nos levando para longe desse aterramento, dessa matéria primeira, né? Que é a terra, que é o chão, que é a nossa relação afinal de contas, com aquilo que nos sustenta, né? E com o tempo a gente vai perdendo isso, né? Vai perdendo esse contato, vai perdendo essa capacidade de subir e descer, de entrar no chão e sair dele, né? Então, acho que todo esse trabalho um pouco também vai na direção, seja para dançar, seja simplesmente para existir, né? De que a gente possa se reenlaçar novamente com o chão, né? E para isso, a gente precisa perceber que ele dialoga, que ele é uma materialidade, né? Ele é uma primeira materialidade do movimento, né? E não sei, eu quis trazer essas provocações para você, porque eu acho... Então, por que incidental? Porque o movimento, ele lida, né, o tempo todo com o acaso, né? Para que você se movimente, isso que é tão assustador e ao mesmo tempo aventureiro e ao mesmo tempo fascinante no movimento, é que ele é um convite ao mergulho na indeterminação, né? E o mergulho na determinação, por quê? Porque você vai mediar equilíbrios o tempo todo. Para mediar equilíbrios, você entra em desequilíbrio, não tem saída. Então, por isso que você lida com essa vertigem um pouco, né? Que o movimento traz, que é essa vertigem do desequilíbrio. E nada mais presente, né, neste caso do que o chão, né? Ameaça o tempo todo, porque a vergonha maior é a gente cair, né? Essa é essa sociedade que a gente vive, né? Que se afasta do chão, que não media com o chão, não dialoga com ele, faz com que a queda ela seja motivo de vergonha, motivo de fracasso. Cair é fracassar. E a gente, quando a gente vai trabalhando de forma somática, o trabalho com a dança, né, que pode vir a formar dançarinos ou simplesmente trazer um bem viver no próprio corpo para qualquer pessoa, né? Porque a dança, segundo os modos como a gente trabalha, eu trabalho, você trabalha, é para qualquer um, é para qualquer corpo, é para qualquer circunstância, não é para uma circunstância privilegiada, para um corpo privilegiado, para uma existência privilegiada, muito pelo contrário, né? Ela é da ordem da ordinariedade, ela é ordinária, comum, acessível para qualquer um, para qualquer momento, inclusive, né? A dança, ela é para qualquer momento, inclusive esse momento de indignação absoluta, que a gente não pode deixar, né, de pontuar nesse dia de hoje, dia seguinte do Dia da Consciência Negra, né, que não devia ser um dia, devia ser um mês, não devia ser um mês, devia ser um ano, não devia ser um ano, devia ser uma vida inteira, uma era inteira, como você disse no início, ainda não será suficiente, né, para que a gente se conscientize do racismo estrutural que atravessa esse país e que me faz, e me toma de indignação. Eu adoraria poder cantar Eu Sou Negão, eu não posso, enfim, só posso cantar Eu Sou Negão no antirracismo que diariamente eu me coloco como mulher branca e privilegiada nessa sociedade que me deu acesso a tanta coisa. Então, eu uso esse acesso que eu tive, né,
para lutar contra esse racismo estrutural que sim nos constitui e que atravessa totalmente essa nossa relação e esse nosso evitar do chão, né? Esse nosso evitar o sujar o pé, né? A gente que faz dança, a gente chega em casa com o pé sujo, né? A gente anda com o pé sujo, a gente sai da sala de ensaio com o pé sujo. E isso é muito importante. E é assim também que eu estudo com pé sujo na teoria. Não é pé limpo, não, é pé sujo, é pé que pisa a terra, pé que reconhece o chão como uma existência material e necessária para que a gente possa existir de modo um pouco mais digno nesse mundo. Enfim, é muito difícil, hoje está difícil não falar disso, né? Tá. Não, eu entendo, Tê. Assim, hoje quando eu abri, né, e me reorganizei, né, para fazer essa live, assim, e aí eu estava conversando com o Gil, que é meu esposo, e ele falou assim, não vá chorar! Né, é um momento desse lugar, desse roteiro belíssimo, né, que o Pilates e Dança fez desde maio, né, de encontros diversos, de percepções maravilhosas. O Péricles, né, o dançarino que você conhece, que é um dos meus dançarinos, né? O Péricles falou uma coisa belíssima, né, na live que ele fez na série Pilates e Dança, e ele falou bem assim, na minha comunidade, professor não é aquele que vai para a universidade. Professor é aquele que faz uma coisa bem feita. Então é esse lugar da experiência, do pé no chão, né, dessa prática, né, desse lugar que você falou lindamente, né, desse pé no chão, desse pé sujo, né, e a gente precisa estar atento a nisso, né. Então eu fico muito contente com essa potência desse encontro, sabe, da série Pilates e Dança, porque nos traz essa dança diversa, dessa dança que é para todos, né, corpos diversos. E esses encontros maravilhosos, assim, então fechar com essa pressão do pé no chão, né, dessas nossas raízes, quais são as minhas histórias, as minhas memórias, as nossas, né, as nossas histórias, né, e essa contribuição desse diverso, desse corpo diverso, né, não é só os negões, né, mas são os outros também que segue conosco nessa luta, que ela é linda, né? Sim. É dura, mas é linda. Sim, sim. E é inevitável, é urgente, Isso. é agora ou nunca, e ela é inevitável. A gente não tem outra opção, a gente tem que continuar lutando, é isso. A gente canta, a gente cai. Ontem foi um dia difícil, muito difícil, assim, né? A gente caiu, dá uma, né? Porque chega a ser inacreditável, com requintes de crueldade máxima, com ironia, que a gente não suporta, né? Que isso tenha acontecido na véspera do dia 20 de novembro, enfim. Mas isso acontece todo dia, na verdade, né? O que a gente quer dizer, só deixa mais claro o quanto que um dia não é suficiente, embora ele seja importante. Ninguém aqui está dando tiro no pé, dizendo que isso não é importante. É uma conquista, é importante que exista, mas ele existe, inclusive, para a gente ver que ele não é suficiente, né? Enfim. E aí eu acho muito interessante essa sua série, porque ela acessibiliza, né, para as pessoas comuns, assim, princípios que são muito sofisticados mesmo, mas eles são muito sofisticados porque eles vêm da cultura mais tradicional, né? E essa sofisticação não vem da cultura erudita, não vem da erudição, ela vem da cultura mais tradicional. E o que é interessante, né, que eu acho na sua série também, é o quanto ela atualiza para as pessoas mais comuns o papel que a dança tem, né, a função ou a possibilidade de função que a dança tem de ocupar no mundo, de ensinar a gente princípios filosóficos muito importantes que você aprende pelo corpo, entende? A dança faz isso, ela faz encarnar
essa filosofia. Essas filosofias que são as filosofias que pretendem se ensinar a gente a viver num mundo ético, viver num mundo político, a estar politicamente no mundo, a agir, né? A dança ensina isso pra gente. Ela ensina isso de um modo muito basal mesmo. Ela ensina isso a gente a mediar esses princípios no próprio corpo, né? Então, nós não estamos falando aqui somente de uma metáfora. A dança não é uma metáfora, ela é a própria ação do princípio filosófico, qual que seja que você queira elencar aqui para a gente brincar entendeu? Então, Entendi. não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu percebo muito isso, né? Empurrar o chão, pressionar o chão, diz respeito a um posicionamento ético diante do mundo, né? No mundo. E a dança ela tem essa possibilidade de ensinar a fisicalidade dessa filosofia, a fisicalidade desses princípios, né? Ela bota isso em jogo. Por isso que ela é tão importante. Por isso que ela é tão importante na escola. Por isso que as crianças têm que aprender dança. Não é para virar dançarino, não, porque dançarinos somos todos na vida social. Não é para isso, não é para virar artista da dança. Também, se quiser, mas não é isso. É para aprender as coisas que só a dança é capaz de ensinar para a gente, né? E a dança é capaz, sim, de encarnar a filosofia, de encarnar os princípios, né? De encarnar aquilo que a gente acha que está no âmbito do pensamento, que não está no âmbito do pensamento, está no âmbito da existência. Ação, exato. Da ação, né? Então, eu acho que a dança, quando ela chega, como a gente, ao alcançar essa bipedia ao longo da vida, a gente se afasta do chão, a gente aprende a evitar o chão, né? Esse princípio do procedimento 30/31, que é do leg press, do pressionar o chão, ele vem um pouco, eu acho, pelo menos no meu corpo, aí eu falo de uma experiência muito particular minha, que é de me relembrar, né, o tempo todo essa relação inevitável com o chão, com o mundo, com a terra, com a própria, enfim, aprender a pisar o chão. Eu acho muito importante isso, né? Eu, quando estou assistindo um espetáculo, seja de teatro ou de dança, eu, quando assisti o seu espetáculo, isso aconteceu, como acontece quase sempre, né? Eu fico muito tempo no espetáculo olhando para os pés dos dançarinos. Eu tenho isso... É um hábito, um pouco uma deformação profissional, digamos, né? Ou seja, um hábito que é inevitável, né? Eu observo a dança a partir do modo como os dançarinos pisam o chão, né? Porque é desse lugar de onde você pisa o chão que qualquer possibilidade artística pode se constituir. E que o sentido daquele espetáculo que eu esteja vendo, por exemplo, se constitui. Ele não se constitui principalmente nas luzes, no cenário, no figurino, ou seja, nos elementos da linguagem teatral que compõem entre si, né, uma linguagem. Não, o sentido se constitui no pé. É lá. Então, eu posso me privar de tudo num espetáculo. Eu posso não ter cenário, eu posso não ter figurino, posso não ter música, posso não ter texto, posso um monte de coisa. Só o que eu não posso é prescindir do pisar no chão, é prescindir da relação que aquela linguagem de dança... Aquele corpo, né? Que aquele corpo se relaciona no chão, né? No chão, E é muito interessante porque na escola da Angel, que foi onde eu fiz o curso técnico, né? A gente tem acesso um pouco à formação do próprio trabalho da Angel, né? Viana, que é essa mestrona lá, introdutora, junto com o Klaus Viana, que era seu marido, que eu falei aqui no início da live, introdutor desse vocábulo expressão corporal no teatro brasileiro, né? Eles são precursores disso. Tem uma passagem importantíssima pela Bahia na vida. Exato, né? na escola. Exato, de dança. E aí, a Angel, quando ela dá aula, ela fala uma noção que eu acho muito curiosa, porque ela diz assim, quando a gente está lá deitado no chão, né? Aí, no caso, a aula da Angel, essa aula do trabalho dela, propriamente dito, é um trabalho somático, né? Que vai por uma redução do tônus e leva a gente a deitar no chão e, através dessa redução do tônus, encontrar outros caminhos do movimento e estudar o movimento a partir de uma, eu acho, uma regressão mesmo, né? Uma ida para o chão, né? Um pesar no chão.
pesar o corpo no chão e tomar consciência do peso, né? Do próprio peso. E ela, durante a aula, fala uma coisa muito engraçada, porque ela fala assim, eu acho muito curioso isso, ela diz assim, procure reparar as partes do seu corpo que apoiam o chão. Então, veja que curioso, né? Eu fazendo aula, eu ficava, gente, apoiar o chão. Aquela, né, que é filósofa, então já fica, mas aí não vou pensar sobre isso depois, agora eu vou fazer a aula. Enfim, bobagem. Mas apoiar o chão. Ela não falava apoiar no chão. Ela fala apoiar o chão. O chão. Então, para mim, do que ela está falando? Ela está falando de uma reciprocidade. Ela está falando o tempo todo que quando você apoia o chão apoia você. Né? Essa relação, né? É um trabalho de relação, né? Exatamente. Comunicação, né? De comunicação, não somente de suporte, entende? O chão não é alguma coisa que simplesmente te suporta. Tá lá, né? Isso, que tá lá estático. Ele tá vivo o tempo todo. Porque o corpo, ele não para, né? Ele tá o tempo todo, mesmo deitado no chão, ele tá o tempo todo mediando, né, equilíbrio. O tempo todo. Né? Isso qualquer coisa que fica de pé, inclusive um prédio, né? Quem não tem muito conhecimento de arquitetura não sabe que um prédio, para ele ficar em pé, ele tem que se balançar. Movimenta, né? São micromovimentos, né? Micromovimentos, exatamente, porque senão ele não ficaria em pé, ele cairia. A gente também, para que a gente possa se mover, para que a gente possa ficar de pé, a posição básica de ficar de pé, você sabe disso muito bem, a gente precisa mediar, né, o equilíbrio o tempo todo. E essa mediação do equilíbrio é uma mediação do chão. É o chão incidental, ou seja, é o chão agindo em nós. Ele tem uma materialidade. Ele não é estático, ele é vivo. Né? Ele é vivo e ele está agindo o tempo todo no movimento. Então, é muito importante que a gente aprenda, né? No caso do Pilates, eu acho que dá isso, dá um caminho para isso muito rico, né? Que a gente aprenda a lidar. Dialogar. Exato. Essa reorganização o tempo inteiro, né? Nosso corpo não está dado, né? Não está dado essa reorganização o tempo inteiro, né? É uma massa plástica, né? Que está o tempo todo se compondo e recompondo, se compondo e recompondo. Exato. Nunca está pronto, né? Nunca está pronto. É sair dessa ideia de que a gente está pronto. A gente não está pronto. A gente está o tempo todo compondo e recompondo mesmo. As nossas células são assim, né? Então, se a gente aprender com elas, enfim, a gente vai aprender que a gente não é um ser pronto e separado do mundo né? E tão limpinhos para dentro da nossa própria pele. Não, o imundo do mundo está dentro da gente e a gente está no imundo do mundo. Quer prova maior disso do que o coronavírus? Quer prova maior disso do que os... Né, como as pessoas estão se contaminando, porque é isso, a gente está no mundo e o mundo está na gente, né? Exato. E ele entra em nós de modo tão agressivo justamente porque a gente agride o meio ambiente de modo fatal, né? E aí não tem jeito, é uma resposta, é uma reciprocidade, né? É uma resposta, exato. Enfim. Mas eu gosto muito de pensar sobre isso, sabe? Eu gosto muito de estudar isso, de pensar isso. Eu descobri isso na Angel, né? Quando eu fiz o curso, 3 anos da formação técnica, essa presença do chão, o chão como uma materialidade dançante mesmo. Então, para a gente dançar, a gente precisa aprender a lidar com ele, porque ele é. Não tem jeito, não tem como você evitar, né? Ele é. É verdade. Então, aí eu costumo dizer, pegando uma carona no André Lepec, né? Que foi também seu professor lá na pós, enfim, esse pensador bacana que a gente gosta de estudar, né? Que a gente pensar na dança, muitas vezes a gente trabalha com uma noção, na dança clássica, por exemplo, que é a noção do quicar, né? O bailarino é ruim quando quica. Não sei se as pessoas sabem disso, isso é uma linguagem muito comum. Enfim, entre os dançarinos, bailarino que quica, que é aquele bailarino que tropeça. Suspeita o tempo todo em suspensão, né? Que não aterra, né? Exatamente. E aí ele quica porque ele tropeça. E a gente entende isso como se fosse o erro da dança, né? Ou seja, a presença do chão, a depender de como você
dança, de como você aprende a dançar, da ética que está atravessada ali, da política do gesto que está atravessada na dança que você está fazendo, o chão ele pode ser o erro, né? A presença do chão na dança pode ser o lugar do erro, do errei, do fiz mal, do quiquei, do tropecei. E a gente pode pensar na dança numa ética do tropeço, né? É aí que eu estou pegando emprestado lá a noção do André Lepec. Uma ética do tropeço, né? Tropeçar é a lei e não o erro, e não a exceção, né? Tropeçar é próprio do dançar. Se você lida com a materialidade do chão, é inevitável que você tropece. É inevitável, porque tropeçar é a própria existir. A gente existe tropeçando. A gente não existe glissando. Nesse caminho, né, estável, né, dessa organização, né, dessa uniformidade, né? Que a gente consegue isso quando a gente está sobre patins no gelo, né? Essa ilusão maravilhosa de que você está glissando no mundo. Bicho, olha só, a gente não tem tempo para isso. O mundo não é feito um chão de gelo em que a gente patina glissando por aí. O mundo é cheio de protuberância, cheio de problemas, cheio de coisas para a gente fazer. Então, né? Enfim, exato. Melhor a gente levar em consideração isso do que o contrário, né? Ficar lutando contra algo que é inerente, né, ao real. O real é tropeçável. Isso que é a graça. O real é tropeçável, eu amei isso. O real é tropeçável, é verdade. Enfim, não sei. Mas eu sinto isso, eu sinto porque assim, quando eu fiz aula de Pilates, né? E eu gosto muito dos princípios do método. Eu acho que me ensinou um pouco isso, né? Me ensinou, veio ao encontro, e não de encontro, né? Mas ao encontro do que eu já trazia um pouco de desejo no corpo e de vontade, né? Que é essa vontade de aprender a se colocar a partir no mundo, enfim, né? Como mundo, a partir dos seus próprios suportes, né? Então, você ir trabalhando esses suportes, não para você ficar majestosamente acima de todo mundo, muito pelo contrário, é para cair no mundo. Exato, é para perceber, né? É para perceber, né? Isso. E é para poder cair no mundo e girar, olha. E ter essa malemolência um pouco, né? Nos modos de existir, né? O nosso país está precisando demais disso, né? Diariamente, assim. Eu adoraria que a gente pudesse ter aulas públicas, assim, multidões na rua, né? Aprendendo a mediar o próprio equilíbrio e a brincar de cair, e levantar, né? Acho que a gente teria um país mais bacana. Menos racista, menos, enfim, preconceituoso, com menos morte e mais pipocar do viver, né? Que é para isso que a gente veio. A gente veio para isso, para viver. Para viver, exato. Para deixar viver. Deixa viver, minha gente, deixa viver. Deixa as pessoas. Para de encher o saco. Para de encher o saco. Eu fui numa boate há muito tempo, claro, estamos aí de pandemia, mas eu tenho uma foto que eu gravei. Uma boate que era muito quente, aí tinha um cartazinho pintado da própria boate que dizia assim, que todo chato se transforma em ar-condicionado. Ai, gente, que gente chata que essa gente se torne ar-condicionado. Pelo amor de Deus, que gente chata. Deixa os outros viver, meu povo. Pelo amor. Tê, que lindo encontro, Tê. Eu acho que eu tô super assim. Feliz por esse encontro, com esses posicionamentos, né? E é sempre assim, né? Esse momento que eu fico, né, eu me sinto meio nessas conversas, né? Dessa série, meio como uma esponja, sabe? Uma esponja, assim, para eu poder dançar depois, sabe? Porque sim, quando eu entro e no final das conversas, meu corpo já modificou, sabe? A partir das falas.
E aí eu vou para dança e é uma outra Verúzia, né? É uma outra potência, né? Então, Sim. assim, para mim, esses 30 encontros, assim, tá sendo, assim, de uma potência criativa, de outras Verúzias em mim, sabe? Sei. Imagino, porque só tinha gente massa falando um monte de coisa, enfim, trabalhando nessas coisas que você vai trazendo. Imagina, você está com uma série Exato. aí incrível, né? Incrível, exato. E essa pressão agora, né? Essa pressão do peso, né? Do corpo, dessa que você trouxe, para mim é riquíssimo, assim, sabe? Só tenho que agradecer, assim, esse encontro, as suas falas, a tua Isso aí, força. agradecimento meu, porque é no diálogo, né, que a coisa se constitui, assim, eu também, enfim, estou falando de coisas que eu penso, que eu gosto, mas que estão sendo fabricadas também aqui agora, né, em função de eu estar falando com você, né, para você e com você, Exato. né, e a É, gente vai tecendo junto, né. São coisas que me acompanham há muito tempo, que eu procuro trabalhar, né? Enfim, um pouco dessa vitalidade mesmo, né? Essa vitalidade do dedicar-se a um estudo, né? E da compreensão de que esses conceitos que a gente estuda são conceitos encarnados, né? São conceitos para serem vividos, eles são vivíveis, né? Eles são exato. experimentáveis, eles dizem respeito à experimentação. Não são simplesmente coisas do pensamento, essa noção de pensamento, enfim, que não é aquela com a qual nós trabalhamos, né? Mas um pensamento Exato. que é encarnado, é um pensamento do corpo, né? E aí o método Pilates, junto com a dança, é completamente capaz de ensinar, né, essas coisas pra gente. A gente vai aprender Exato. e nem se dá conta, né? Às vezes vai levar meses, aí de repente você vê atitude sua modificando na vida, né? Você agindo de outro modo. Você fala, nossa, de onde Exato. veio isso? De onde veio isso, meu bem? Veio lá do Tá sistema lá. límbico. Veio lá da musculatura mais profunda que está sendo trabalhada. Enfim. Exato. Ai, perfeito. Né? Maravilha, maravilha, Pronto. maravilha. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Isso. Não, então agora vou me preparar para dançar o procedimento 30/31 da série Pilates e Dança. Então, um Eba, forte abraço, Tê. Muito obrigada. beijo, muito amor. Muito amor, muito amor. Um forte abraço. E a gente segue. Então, vou desconectar você aqui, tá bom? Peço licença, um forte abraço. Então, só vou fechar aqui, remover T. E vou me organizar aqui para dançar o procedimento 30/31 da série Pilates e Dança. Gillimen, Koto al ummi, koto al ki, koto al bad. Gillimen,
Sabu Allah mauni, sabu Allah yoni, sabu Allah yaji. Silam, rawadani, kanda, rawadani, la, rawadani. Tiki minya mata, miyarada. Allah ni jade, komino mani, komino mani, komino mani. Ma Allah kira kole, komino mani. Rawadani banda, rawadani la, rawadani natiki nyamata, miyarada, wal kunyitu denla, rawadani. Komino mami, alani jade kari kombano mami, jilimen sabu Allah mauti, sabu Allah yaji, sabu Allah yodi, kirelam. Ayini no kira bolam na horea kilimen soko juti no alla jomo kwani kono ko ngare. Obrigada a todos. Obrigada, Tereza Rocha, pelas suas falas. Fiquem em casa, fiquem bem. Um forte abraço a todos. Finalizando aí a série Pilates e Dança. Procedimento 31/31. Logo mais. Um forte abraço a todos. Força! Muita força. Beijos.